Será que tudo que as distros Linux precisam para ganhar mercado é mais opções de computadores que venham com elas pré-instaladas? Você acha que sistemas operacionais baseados em Linux de hoje já são bons o suficiente para estarem em várias máquinas do mercado? E se eles são, por que isso ainda não costuma acontecer com tanta frequência? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas teorias de mercado, de compra e de venda e do Windows Phone. Esse conteúdo chega até você com o apoio do Xteam. Nós já falamos deles algumas vezes aqui no canal. É uma empresa bem legal para quem trabalha com desenvolvimento. E se você acha que pode levar o Linux no desktop a outro nível, certamente você pode tirar proveito das oportunidades que o Xteam oferece. Eles são uma comunidade de desenvolvedores remotos que ajudam empresas a escalar os seus times de desenvolvimento. Eles te colocam em contato com trabalhos de longo prazo para empresas grandes como a Riot Games, a Fox, a Coinbase, entre muitas outras. Além do pagamento pelo seu trabalho, naturalmente, você recebe também $2.500 por ano para gastar em coisas que te tragam energia de alguma forma, seja uma experiência, uma viagem ou até mesmo um equipamento que você precisa. Fico pensando no que eu gastaria $2.500 por ano. Você pode saber mais acessando xteam.com/geolinux ou clicando no link aqui na descrição. Eu sei que você deve ter pensado, o que o Windows Phone tem a ver com alguma coisa? E na verdade tem mais do que você imagina, mas a gente vai chegar lá, se segura aí. Tudo começou com uma publicação que nós fizemos do blog GeoLinux com exatamente esse título: o Linux precisa estar pré-instalado nos computadores à venda para crescer. No artigo, o Carlos Augusto, o nosso redator que escreveu esse artigo, destacou o posicionamento de Nate Graham, um desenvolvedor KDE bem popular no meio de desenvolvimento open source hoje em dia, sobre como ele acreditava que o segredo do sucesso do Linux estava em vir em sistemas de fábrica, vir pré-instalado em laptops, por exemplo. O Nate Graham tem sido fonte de várias pautas interessantes recentemente. Foi por ele que eu fiquei sabendo sobre o estudo sobre interfaces com usuário da Nielsen Norman Group que eu apresentei naquele vídeo 95% das pessoas não sabem usar um computador direito. E esse post gerou uma grande discussão no entorno do assunto da nossa comunidade. Foram mais de 100 comentários lá no nosso fórum. Inclusive tem vários bem interessantes com pontos de vistas diferentes e sugerindo vários motivos ou caminhos que poderiam ser seguidos para aumentar a popularidade do Linux no desktop. Então, por que nós não damos alguns passos atrás e antes de analisarmos o Linux em si, nós podemos analisar um produto que nós sabemos que deu errado, o Windows Phone. Apesar de terem existido vários modelos, para mim, a imagem que vem à cabeça ao lembrar do Windows Phone é do Lumia 520, que foi feito em parceria com a Nokia. Na época que ele saiu, eu dava aula para algumas pessoas e eu lembro que uma das minhas alunas mais experientes, vamos dizer assim, me trouxe um Lumia 520 para eu ensinar ela a usar o sistema e para que eu ajudasse também a instalar alguns aplicativos. A lembrança que eu tenho é que o sistema era extremamente responsivo e tinha um visual agradável. Até o conceito de tiles fazia muito mais sentido num dispositivo como aquele do que fazia no Windows de desktop. Mesmo tendo duas das maiores empresas da história da humanidade, uma do setor de softwares, a Microsoft, e outra do setor de celulares, a Nokia, que você que viveu nos anos 90, na época inicial de celulares, lembra que praticamente todo mundo tinha um Nokia. Mesmo assim, o projeto não foi para frente. Eu gostaria de te convidar a refletir sobre essa situação. Mesmo com supostamente dinheiro infinito, entre aspas, o Windows Phone acabou virando um Android ao longo do tempo, com a Microsoft incluindo seus serviços no lugar dos do Google, reduzindo a sua participação efetiva no mercado ao launcher da Microsoft, que muita gente curte, mas nem de longe é tão popular quanto o próprio Windows nos computadores. Minha pergunta para você é: o que você acha que deu errado? Coloca aqui nos comentários. Bom, de vez em quando existe algum catalisador, mas geralmente sucesso e fracasso são resultados de vários fatores atrelados e que muitas vezes influenciam uns aos outros. O site ZDNet fez uma matéria em 2019 onde o ex-engenheiro da Nokia compartilha o que ele acredita que foram alguns dos motivos chaves para o fracasso do Windows Phone. O próprio pessoal da ZDNet aponta alguns um pouco mais óbvios, como a incapacidade de atrair desenvolvedores para fazerem apps para a plataforma, alguns parceiros como a Samsung nunca terem lançado um Windows Phone que fosse um produto top de linha e a própria forma com que o Windows Phone era licenciado para esses parceiros. Mas essas justificativas nos dão apenas alguns motivos que são perceptíveis apenas observando o desenrolar da história. Esse ex-engenheiro da Nokia nos oferece uma visão interna, uma visão diferente.
Ele aponta que um dos problemas da época foi subestimar o Google e os seus produtos. Obviamente a Apple era importante e a Microsoft sabia disso, mas o Google era novo no negócio de sistemas operacionais e eles não eram levados realmente a sério. O Android era bem arcaico na época, mas o que realmente tinha valor eram os serviços do Google. E quando o Google deixou a Microsoft de lado com o YouTube, Google Maps, Gmail, etc., isso realmente fez o Windows Phone parecer barato. Cheap ou barato, nesse sentido, quer dizer como se fosse ruinzinho, de segunda classe, parece ruim, coisas assim. Hoje o ecossistema do Google é ainda maior e é praticamente impossível considerar usar a internet sem usar algum dos serviços do Google, e não ter os principais deles é uma grande perda para qualquer sistema operacional que tente entrar no mercado. Mas como eu disse, nada nunca é simples e nunca é apenas um fator. Outro ponto que foi mencionado por esse ex-engenheiro é o fiasco do Windows 8, e eles usaram essa palavra fiasco mesmo, botched. O Windows 8 claramente não foi um sucesso nos desktops com aquele sistema de tiles. A ideia da Microsoft era criar essa relação na cabeça das pessoas. Todo mundo conhece e usa o Windows no desktop. Se as pessoas quiserem algo familiar nos smartphones e encontrarem o sistema de tiles por lá também, assim como a identidade visual do sistema operacional, a própria popularidade do Windows no desktop poderia ajudar a alavancar o Windows Phone. O problema é que a Microsoft não contava que as pessoas iriam, em grande parte, odiar essa experiência. E ainda que existam pessoas que adoravam o Windows 8 e o 8.1, assim como tem pessoas que adoravam o Windows Vista e adoravam o Windows Millennium, acredite se quiser, o tempo provou que a ideia realmente não funcionou, agradou um número muito pequeno de pessoas. Os tiles ainda sobreviveram parcialmente no Windows 10, muito mais discretos, agora só ali no menu e tal, e no Windows 11 eles basicamente foram evaporados de vez do sistema da Microsoft. O fato do Windows 8 ter o visual do Windows Phone causou exatamente o que a Microsoft previa. As pessoas começaram a associar os desktops com o smartphone, mas o que eles não esperavam é que o Windows 8 daria uma impressão tão ruim que afastaria as pessoas do smartphone, causou o efeito contrário ao desejado. O ex-engenheiro da Nokia até comenta: antes do Windows 8, o Windows Phone capturava a curiosidade das pessoas. Depois do Windows 8, as pessoas associaram as duas coisas juntas como produtos ruins, mesmo que os times de desenvolvimento fossem bem independentes e as coisas que eram mal feitas do Windows 8 não se refletiam na experiência do Windows Phone. Até com o Windows 10, o estigma contra o Metro nunca se recuperou. Metro é o nome dos conceitos visuais com o design flat, cores sólidas e os tiles no Windows 8, caso você não saiba. E a Microsoft tinha dinheiro, tinha uma empresa com expertise e de renome ao seu lado, a Nokia. Já tinha produtos mundialmente conhecidos no ramo de tecnologia e sistemas operacionais, o Windows. Já tinha uma plataforma de desenvolvimento, já tinha parceiros comerciais. Como é que isso pôde dar errado? O ex-engenheiro da Nokia aponta mais alguns motivos e depois você conta aqui nos comentários se você acertou alguns deles. Na época era horrível, e aqui ele está se referindo à reputação da Microsoft entre os desenvolvedores. Isso significa que os jovens que cresceram odiando a Microsoft agora estavam fazendo grandes startups e outras plataformas. E ao final do ciclo, a batalha já parecia perdida. Mesmo que o Windows Phone recebesse mais apps e o que quer que fosse que mais faltasse, simplesmente não existia uma razão convincente para mudar. Até agora eu sinto que o número de pessoas que muda de iOS para Android é bem baixo. Ou seja, basicamente o Windows Phone, mesmo com todo o seu potencial e várias boas ideias, simplesmente não conseguiu ser bom o suficiente para convencer as pessoas que valeria a pena comprar esse tipo de dispositivo. Existem formas, felizmente, de identificar problemas antes do tempo, especialmente no desenvolvimento de soluções para tentar entender os pontos fracos de um negócio e mudar ele completamente. Eu não estou dizendo que a Microsoft não sabia desses pontos, eu tenho certeza que eles tinham consciência disso. Eles simplesmente achavam que poderiam contornar esses problemas e impactar o mercado mesmo assim. Eles assumiram um risco porque não queriam ficar de fora dessa levada de dispositivos móveis. Existe uma empresa do Reino Unido chamada Flux, que é uma consultoria para empresas, que escreveu um material bem interessante apontando motivos para o sucesso e para o insucesso de um produto chamado What Makes a Product Successful. O que faz um produto ser bem sucedido. E são basicamente 4 motivos para o insucesso. Número 1, um alinhamento ruim com o mercado. Em outras palavras, os clientes simplesmente não querem o produto
não é algo que soluciona um problema real da vida dessas pessoas. Número 2, problemas técnicos. Pode ser que o produto seja muito caro para se desenvolver ou tecnicamente difícil de criar e manter, dependendo de muitos fatores diferentes para o seu sucesso. 3. Esforço de marketing insuficiente, onde os benefícios dos produtos não foram comunicados de forma que engajasse as pessoas ou para a audiência correta. E eu fico pensando se esse é um bom momento para te convidar a ser membro aqui do canal. Eu não vou fazer um oversell agora, então clica no botão Seja Membro aqui embaixo do vídeo e confere as opções. E número 4, bad timing. A melhor forma de traduzir essa expressão é que foi feito no momento errado. Vejamos se o projeto do Windows 8 passaria nesse crivo. Número 1, as pessoas não querem o produto por N razões. Check, confere. 2, criar todo um ecossistema mobile envolve muitos gastos. Só com a Nokia, a Microsoft gastou mais de 7 bilhões de dólares na época. Logo, o retorno precisava ser alto. Então, check de novo. Número 3, marketing errado. Ligando o Windows 8 fracassado com o Windows Phone, um tiro que realmente saiu pela culatra, então check mais uma vez. E número 4, por último, o timing ruim. O Windows Phone chegou atrasado para a festa quando o Android e o iOS já estavam adiantados e eram reconhecidos por esse mercado. Pois é, eu acho que esse pessoal da Inglaterra aí tinha razão mesmo, né? Mas além dos 4 motivos por fracasso, o pessoal da Flux também cita 5 elementos que geralmente são encontrados em produtos bem-sucedidos. Primeiro deles, o produto é superior ao que se tem no mercado agora e entrega benefícios claros para os clientes. Inclusive, eles até mencionam nas consultorias deles que produtos que ficam no top 20% desse critério, segundo a análise deles, costumam ter 98% de chance de sucesso, enquanto os que ficam nos últimos 20% têm apenas 18,4%. A lógica é bem simples de se compreender para entender o que seria um produto superior. Tem algumas perguntas que a gente pode fazer. Por exemplo, o produto tem características únicas que não estão disponíveis na concorrência? Esse produto ele se encaixa melhor com as necessidades dos clientes do que os produtos da concorrência? O produto tem uma qualidade superior relativa, ou seja, ele aparenta ser melhor? Ou outra seria, o produto resolve um problema que o cliente tem com outro produto concorrente? Esse produto ele reduz os custos dos compradores, em outras palavras, é um produto que cria valor? Esse produto ele é o primeiro do seu tipo no mercado, é um produto pioneiro? É um crivo bem interessante para nós passarmos qualquer distribuição Linux, não é verdade? Outros fatores envolvidos diretamente em projetos de sucesso são o planejamento antes do desenvolvimento, a sinergia tecnológica, também apontada como um fator, e por sinergia tecnológica eles querem dizer o quão distante da tecnologia atual esse novo produto está, se ele pode causar nas pessoas uma sensação de estar vivendo no futuro de alguma forma. Marketing, claro, é o quarto fator, especialmente mirando o público-alvo correto. E o quinto e último fator é a atratividade do mercado. O quão grande é o mercado, em que rumo ele parece estar indo, será que tem mais pessoas querendo construir coisas nesse sentido? Ser o primeiro em um mercado é bom, mas ser o único não é. Agora nós temos uma boa bagagem de conhecimento e informação para falarmos sobre o crescimento do Linux em computadores pessoais. Ter Linux em computadores pré-instalados é o que falta para a popularização do sistema nesse meio? Bom, ainda que seja um fator de influência, inegavelmente ele não é o único. Muitas pessoas pintam esse como o principal motivo da impopularidade do Linux no desktop, mas a verdade vai um pouco além disso. Se hoje as pessoas quisessem, ainda que sejam poucos modelos se comparado com a variedade que existe com o Windows pré-instalado, eles seriam os computadores mais vendidos. A dura verdade é que parece não haver motivos o suficiente para as pessoas quererem usar Linux. Ou existem? Linus Torvalds, criador do Linux, fez uma palestra uma vez onde dizia que um dos meios para popularizar o sistema seria justamente vir pré-instalado em computadores. This is my personal failure point in Linux, that I started Linux as a desktop operating system, and it's the only area where Linux hasn't completely taken over. I mean, that just annoys the hell out of me. It's like, you said it has had some success in the mobile operating system. Google's last numbers were 900,000 new activations every day. That's not some success, right? Right?
So the desktop is really hard, and I know why it's hard, and it's still annoying that the desktop is basically the last holdout. The reason the desktop is so hard to crack is most consumers do not want to install an operating system on their machine. And that's not desktop-centric. You don't want to install an operating system on your cell phone either, right? The reason Linux is successful on cell phones is not because you have 900,000 people downloading disk images and installing them on their cell phone every day. No, it's because it comes on the cell phone pre-installed. Parece que o Linux ainda quer o desktop, né? E talvez nós estejamos mais próximos do que nunca disso. E ao mesmo tempo não seja exatamente como está no imaginário de algumas pessoas. Ter opções com Linux pré-instalado de fábrica, ao mesmo tempo que não é o único fator, é um fator crucial, porque a maior parte das pessoas ou não sabe ou não quer instalar um sistema nos seus próprios computadores. Para a maior parte das pessoas, computadores são caixas mágicas. Referencio aqui o meu vídeo novamente chamado 95% das pessoas não sabem usar um computador direito. Enquanto as pessoas tiverem que baixar e instalar Linux em seus computadores, o sistema está fadado a um certo nicho de usuários. Isso é factual. Mas existem outros problemas que nós podemos discutir. Nós podemos pegar o Linux e passar pelo crivo da Flux sobre elementos presentes em produtos de sucesso e um produto que pode fracassar. Beleza, vamos passar por esse crivo da Flux então. Só que o problema é que, de que Linux que a gente está falando? Eu sei que a maior parte de nós entende Linux como esses sistemas de desktop e servidores, certo? A mente humana sempre tenta simplificar as coisas para facilitar o nosso entendimento e é uma coisa completamente compreensível e perdoável. É um reflexo evolutivo. Melhor ter uma resposta para uma pergunta, mesmo que ela não seja completa ou até seja errada, do que não ter uma resposta. Mas Linux é uma tecnologia e os sistemas Linux não são todos iguais. Ele é complexo. A classe de sistemas Linux mais comum entre si são essas distros de desktop, tipo Ubuntu, Debian, Fedora, Arch. Entre elas mesmo existem diferenças, algumas maiores, outras menores. A única certeza que se tem quando se fala em Linux é que a única tecnologia que todos os sistemas que utilizam o kernel Linux compartilham 100% das vezes é o kernel mesmo. Afinal, se não compartilharem, não seriam sistemas Linux. Dito isso, pensemos agora no segmento de sistemas operacionais para servidores, onde o Linux tem pleno sucesso, ou até mesmo no segmento de smartphones, com Android, onde Linux também obteve pleno sucesso. O que esses casos de sucesso têm em comum? Seria a presença de um sistema operacional com uma grande empresa que por acaso utiliza Linux para atender os seus clientes? O Ubuntu, que é bem sucedido em servidores, o Red Hat Enterprise Linux, que é bem sucedido, não é qualquer sistema Linux. E claro, nós podemos pensar aqui em outros exemplos. Agora comprada pela IBM, uma empresa como a Red Hat, num cenário irrealista até eu diria, mas caso eles deixassem de usar Linux, mas continuassem ofertando seus serviços de forma eficiente, ou até melhor do que se tem hoje em dia, os seus clientes possivelmente iriam continuar lá. Foi com Linux que a Red Hat conseguiu o seu status, claro, mas a ausência dele numa circunstância hipotética assim seria menos relevante se a Red Hat continuasse conseguindo atender os seus clientes usando alguma outra tecnologia. Claro que o mundo real é diferente, mas ainda assim, de tantas distros que existem, por que justamente o Ubuntu tem tanta popularidade? Certamente o fator ser Linux existe, mas não é isso que torna ele único. Talvez o Ubuntu pudesse ter feito sucesso mesmo sem o Linux eventualmente. Você pode até não considerar o Ubuntu como a melhor distro hoje em dia para se usar no desktop, mas ele ainda é extremamente popular e foi talvez o sistema dentre essa classe de sistemas operacionais que nós erroneamente chamamos de Linux, ignorando os outros tipos de Linux que existem, que teve o maior sucesso. Que tal o crivo do fracasso da Flux sobre o Ubuntu se nós fôssemos considerar o sistema para desktop agora? Primeiro deles, alinhamento com o mercado. Alguém realmente quer o Ubuntu em seu computador? E aqui não podemos achar que nós somos o público-alvo. Lembra dos 95% das pessoas daquela pesquisa que simplesmente não sabem usar o computador para tarefas muito complexas. Essas pessoas querem escolher o Ubuntu? Eu diria que não. Diferente do que acontece com o MacBooks e o macOS, as pessoas não querem computadores com Ubuntu. Ao menos
não parecem querer, porque existem computadores com ele no mercado e eles nunca estão entre os mais vendidos. O alinhamento com o mercado também tem a ver com o fato do Ubuntu solucionar um real problema que as pessoas tenham. Você consegue ver o Ubuntu ou alguma outra distro resolvendo um problema que a maior parte das pessoas tem, ou algum problema que seja realmente significativo? Claro que sistemas baseados em Linux podem oferecer certas vantagens para nichos de usuários que se preocupam com algumas coisas, mas do ponto de vista maior, assim, mais generalista, não existem tantos fatores assim. Linux pode salvar PCs antigos, a gente sabe, tem vários vídeos aqui no canal sobre esse assunto. Podem ser sistemas mais seguros, podem te ofertar mais privacidade em alguns níveis e você não precisa pagar por uma licença para utilizar o sistema operacional. Mas essas coisas que muita gente toma como elementos que todos querem, na verdade são coisas de nicho também, e muito menor até do que parece, graças a essas bolhas sociais em que a gente vive. Estamos falando em vender computadores novos com Ubuntu, então a parte de reviver máquinas antigas não se encaixa muito bem, a menos que você pense na longevidade do computador. Mas isso não é algo exclusivo do Ubuntu, não dá para dizer que é um diferencial. MacBooks mesmo duram 10 anos com atualizações, tempo suficiente para você querer outro computador provavelmente. Sistemas Linux podem ser mais seguros de fato, mas segurança no Linux é um assunto extenso que eu não vou encaixar nesse vídeo aqui. Ainda assim, não é como se os outros concorrentes do mercado, ou até outras distros Linux mesmo, não fossem minimamente seguros, especialmente nas mãos certas, o que faz com que o Ubuntu seja menos especial. Privacidade? Talvez, se você não se importar com alguma telemetria de algum tipo que o Ubuntu faz hoje em dia. De fato, sistemas de desktop Linux te oferecem um maior controle sobre isso, mas privacidade hoje em dia também é um produto. Várias empresas de segurança, browsers, serviços de VPN, etc., fazem um terrorismo gigante em relação à coleta de dados, que muitas vezes passa até dos limites do que realmente acontece só para te vender produtos. Eu imagino que o Ubuntu possa se destacar nisso, mas não mais do que outras distros necessariamente, sobretudo as que focam nesse aspecto de segurança. E ainda é preciso que esse seja um fator importante para as pessoas, para elas considerarem isso um diferencial, e a maior parte das pessoas usa o Windows e aparentemente não se importa nem um pouquinho com esse tipo de coisa. O segundo ponto do crivo do fracasso da Flux são problemas técnicos. Um produto que é difícil e custoso de manter, e sem dúvidas um sistema operacional cai como uma luva nesse quesito. Porém, o mundo open source tem um trunfo, não somente o Ubuntu, mas o próprio Linux é muito mais barato de se manter por conta do seu desenvolvimento colaborativo aí de centenas de empresas. Ambientes como o GNOME também são desenvolvidos dessa forma, e como o Ubuntu usa os dois, é mais barato manter o Ubuntu do que o Windows ou o macOS, isso certamente. O terceiro ponto do crivo da Flux é sobre marketing insuficiente e definitivamente o Ubuntu tem praticamente zero marketing no desktop. Por último, temos aquela questão do timing e sem dúvida 2022 é meio tarde para começar a brigar pelo desktop. A Microsoft e a Apple literalmente criaram esse mercado no final dos anos 80. O kernel Linux mesmo só foi surgir em 1991 e o Ubuntu foi nascer somente em 2004. Claro que a longevidade do Ubuntu mostra que ele é um produto que tem valor no mercado, é um projeto sólido, mas como nós vimos no vídeo de hoje, isso não é tudo para o sucesso. Não existe uma distribuição Linux dessas comuns que nós costumamos chamar de Linux, como se fosse tudo uma coisa só, que passe nesses crivos da Flux completamente, tanto no de sucesso quanto no de fracasso que eu comentei no vídeo de hoje. Mas isso não quer dizer que não exista um Linux que possa. Para ser sincero, eu acredito que projetos e planos futuros do Elementary OS, da System 76 com o Pop! OS e principalmente da Valve com o Steam OS têm bastante potencial futuro de contornar praticamente todos esses elementos desse crivo. Mas tem um Linux no mercado que está começando a fazer isso e as pessoas nem se deram conta, o Chrome OS. Mesmo que eles tenham tido uma queda de vendas aí do último quarto de 2021, faziam muitos anos que computadores não Windows e nem Mac tinham percentuais altos assim de vendas, muitas vezes chegando até a 20% dos computadores vendidos. Certamente a pandemia teve um papel nessa subida, e o Google acabou fazendo marketing mais voltado para a educação, mas ainda assim é um número super interessante. O Chrome OS tem elementos que passam no crivo da Flux e ao mesmo tempo possui elementos que podem fazer ele não avançar muito. O Chrome OS é um Linux simples para o grosso da população utilizar,
Tem os aplicativos que as pessoas querem, já que ele roda aplicativos Android, são geralmente baratos e acessíveis. Os modelos com maior performance são extremamente caros aqui no Brasil, mas aqui é um mundo paralelo para certas coisas. Eles têm os serviços Google, naturalmente. É um Linux que vem pré-instalado e, claro, tem uma gigante da tecnologia para potencializar ele através de anúncios online, uma das empresas que mais entende desse assunto, inclusive. Ao mesmo tempo, é mais um sistema operacional para as pessoas escolherem. E ainda que nós tenhamos para a gente que uma das formas de aumentar a liberdade das pessoas seja aumentar as suas opções, as suas escolhas, humanos seguidamente são pegos nesse paradoxo das escolhas, algo que existe em grande quantidade no mundo Linux e pode ser um dos fatores inerentes a frear qualquer tipo de ascensão de um terceiro sistema operacional no mercado, seja ele Linux ou não. Há um tempo eu fiz um vídeo sobre o paradoxo das escolhas e eu acho que hoje até eu conseguiria fazer um vídeo um pouco mais denso sobre essa temática, mas ainda assim eu vou deixar linkado aqui na descrição para você conferir depois. Para exemplificar esse problema do paradoxo das escolhas, nós podemos fazer aqui um pequeno experimento mental. Eu espero que você goste de sorvete. Então, imagina que você vai tomar um sorvete, mas você só tem dinheiro para 3 bolas de sorvete, 3 sabores diferentes. Existem 2 sorveterias na sua frente, ambas têm o mesmo preço. Uma delas só tem 3 sabores de sorvete, a outra tem 30 sabores. Qual você se sentiria mais compelido a entrar? Provavelmente a de 30, não é mesmo? Aqui você teve que escolher entre sorveteria A e B. Eram apenas 2 opções e você foi na que parecia oferecer uma maior variedade, então te entregava uma maior vantagem. Na sorveteria A você teria sorvete de chocolate, flocos e creme. Mas agora você entrou já na sorveteria B e não tem como sair de lá. E você tem 30 sabores. Você precisa escolher entre sorvete de chocolate, flocos, creme, chocomenta, laca, leite condensado, abacaxi, bosque nevado, cereja, creme do céu, morango, nozes, torta alemã, pistache, torta de limão, coco, entre muitos outros. Quais 3 sabores você escolheria? Eu vou deixar um tempo para você escolher. Você também pode pausar o vídeo para pensar. E aí, conseguiu escolher quais sorvetes você tomaria? A simples tarefa de montar um sorvete com 3 bolas de sabores diferentes pode ter ficado um pouco mais complicada pela variedade de opções. Eu tenho certeza que alguns de vocês não tiveram problema nenhum em escolher alguns desses sabores. Mas como o psicólogo Barry Schwartz comenta em seu livro O Paradoxo das Escolhas, a maior parte das pessoas se degladeia com a ideia de escolher errado e muitas vezes fica ansiosa para fazer essas escolhas. O nosso cérebro tem formas de pensar diferentes, ele toma decisões rápidas e lentas todos os dias, a todo instante. As decisões são um uso de recurso cerebral, ou computacional, se você quiser brincar com os termos aí, que certas coisas triviais, como escolher um sorvete, não deveriam ser difíceis assim. E ainda assim elas podem ser decisões difíceis, especialmente quando há variedade e limitação em conflito. Ninguém toma uma decisão pensando em errar ou toma uma decisão que vai ser prejudicial de alguma forma. E para tomar uma boa decisão é preciso ter conhecimento sobre a situação, especialmente quando há investimento de recursos financeiros e o receio de fazer, de repente, uma alocação de recursos de forma errônea. E para ter conhecimento, naturalmente, é preciso de estudo. E um estudo bem feito leva tempo. E o tempo é algo que todo mundo diz que não tem hoje em dia. O que as pessoas que escolheram com maior facilidade quais sabores as 3 bolas de sorvete teriam fizeram foi provavelmente diminuir as opções, ainda que inconscientemente. Elas devem ter ignorado sabores que não conheciam, preferindo se privar de provar um novo sabor que talvez agradasse muito o paladar, somente para continuar com o que já conheciam e parecia uma escolha mais segura. Ou talvez alguns dos sabores você já tenha provado e já sabe que gosta ou que não gosta, reduzindo ainda mais as suas opções. Provavelmente você ponderou sobre muito menos sabores do que 30 na prática quando tomou a sua decisão, se você conseguiu tomar essa decisão. Curioso, né? Se até mesmo uma escolha de sorvete, que seria algo extremamente trivial, pode gerar essa montanha de dúvidas, imagine escolher um novo sistema operacional para o seu computador, considerando todos os elementos possíveis de se considerar num sistema operacional. A maior parte das pessoas continua com o que conhece, e mesmo as que escolhem algo diferente, se deparam com uma outra montanha de escolhas diferentes, que sem dúvida podem ser trabalhosas, como qual distro usar, qual interface usar, que softwares escolher. Nem todo mundo está preparado para lidar com esse tipo de situação, nem todo mundo quer lidar com esse tipo de situação. O fenômeno de distro hopping, que é essa troca compulsiva de distros Linux, tentando encontrar algo que
não realmente existe muitas vezes, é uma amostra de como as pessoas muitas vezes se degladeiam com essa ideia de escolha, de que podem não estar utilizando a última versão de alguma coisa ou não estar utilizando um ambiente novo que acabou de sair. Infelizmente, dificilmente um produto atinge o grande mercado com essas características. E, ironicamente, isso é o que torna o Linux tão especial. Os sistemas Linux que conseguiram destaque no grande público, seja em desktops, smartphones, outros dispositivos inteligentes ou até mesmo em servidores, removeram a necessidade das pessoas escolherem tanto. Pode reparar, hoje usar Linux no desktop é uma escolha que as pessoas precisam fazer conscientemente, ao contrário do que acontece quando elas compram um smartphone com Android. E é exatamente esse o problema. Quem sabe aparelhos como o Steam Deck e os Chromebooks possam ajudar a mudar esse cenário, já que as pessoas vão atrás dos dispositivos e vão acabar ganhando um Linux de brinde.